Olá, pessoas bem nutridas, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives chamada Explicando a Síndrome Fúngica, onde eu seleciono alguns temas, as maiores dúvidas sobre síndrome fúngica, quase não saiu, e explico como você pode se livrar ou perceber o que está acontecendo aí do outro lado. Esses vídeos acontecem ao vivo, tá? Então, se você está acompanhando ele gravado, peço que você passe alguns minutos, até o minuto 1.22, que eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui comigo ao vivo. Bom dia, Franciele. Bom dia, Simone. Como vocês estão? Vamos com tudo nessa sexta-feira. Como está o nível de energia aí de vocês? E hoje exatamente esse vai ser o tema da nossa aula, da nossa live. Aula não, né? Que é mais uma troca. Essa questão da falta de energia. Eu fui percebendo, conforme fui aplicando o questionário nas pessoas que estão entrando ali na imersão, que vai acontecer no final do mês, que isso é uma queixa muito frequente. Essa questão de acordar cansado, de acordar fadigado, o nível de energia no começo do dia já ser muito baixo, já se sente esgotado, um cansaço não só físico e mental. E o que isso pode ter relação com síndrome fúngica? Vocês já pararam para pensar que a sua falta de energia pode ser por conta do conjunto de sinais e sintomas da síndrome fúngica? Talvez sim, talvez não. Então vamos pensar sobre isso, tá? Por que pode ser? Primeiro a gente precisa entender qual é a principal, quando a gente pensa em energia, talvez venha a informação de carboidrato. É o consumo energia vindo dos alimentos que têm energia. Mas a energia, para a gente ter vitalidade, para a gente ter ânimo, precisa estar em harmonia com toda a orquestra do nosso corpo. E a gente precisa receber fontes de alimentos que estimulem essa produção de energia. Que são o que, gente? As vitaminas, principalmente. São as vitaminas, principalmente do grupo B. Então, se você está com sinal e sintoma de baixa imunidade, de falta de energia, você já identificou o crescimento de fungos no seu corpo, você já foi um médico, já passou em vários, porque a maioria das pessoas que já entenderam que a nutrição, ela é o principal pilar para que você não tenha uma infecção de repetição, para que você não tenha um problema fúngico aí novamente. Se você já fez isso, você já entendeu, você já está um passo à frente de quem ainda está só buscando a medicação e não mexeu na alimentação ainda, tá? Então isso já é um grande passo. E aí, a partir disso, você começa a olhar de uma maneira diferente da onde vêm os nutrientes para proteger, para me deixar com mais energia, para não ter essa sensação de fadiga, de cansaço, para eu conseguir executar as tarefas do meu dia, para eu conseguir viver no meu ápice. Porque a gente não quer ficar ali lá embaixo. Não sei você, o que você está sentindo aí. Como que você quer fazer as suas tarefas do dia? Eu acredito que você quer estar ali num alto nível. Você quer executar da melhor maneira possível. E se você já acorda com essa sensação de fadiga e cansaço, a primeira coisa, pensando em supercrescimento fúngico, você tem que pensar que há uma competição em termos de aproveitamento de energia. Há uma competição. Quanto maior o crescimento fúngico dentro do corpo, maior a competição para quem vai essa energia. Tá? Então, se eu estou acordando já sem energia, se há uma competição, isso me mostra que o que talvez eu estava comendo ou que eu estou comendo, que eu acho que é saudável, que eu acho que é o suficiente, para quem está com supercrescimento fúngico, acaba não sendo, porque há essa competição. Porque o grupo das vitaminas do complexo B, a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B9, a B12, todas elas funcionam, a B7, todas elas funcionam em cascata. A B7, inclusive, biotina, eu fiz um vídeo só sobre ela.
funciona em cascata, né, gente? Então, essa produção de energia depende desse grupo. Mas imagina dentro do corpo acontecendo uma competição para o aproveitamento desses nutrientes. E aí a pessoa que tem, um exemplo, uma caspa, uma micose de unha, vive ano após ano com esse problema, com uma candidíase de repetição, com desconforto gastrointestinal, e não entende por que acorda cansado e fadigado. Porque há essa competição o tempo todo, tá? É importante que a gente tenha esse controle desse crescimento fúngico para você ficar bem nutrido, porque não adianta você colocar um suplemento, se isso está acontecendo com você, colocar um suplemento vitamínico isolado, não corrigir a base da terapia nutricional que vai fazer o seu corpo reconstruir aí tudo, porque a gente troca o tempo todo as nossas células para você ficar fortalecido, e aí sim você vai lapidando, fazendo a inclusão de suplementos específicos. Então a lapidação, a terapia nutricional, ela entra por isso. Imagina, vocês conseguem imaginar o que é colocar só uma medicação num quadro de uma infecção de repetição? Tá conseguindo agora, né? O quanto que isso abala, o quanto que isso pode abalar e continuar abalando o seu sistema imunológico. E aí aparece doença atrás de doença, muitas vezes relacionadas, e não consegue se enxergar que está relacionado com aquele problema fúngico inicial, ou que começou de algum outro jeito e depois o fungo oportunista apareceu. Então, para a gente acordar com energia, a gente precisa controlar fungo, esse é o primeiro ponto. Se você ainda não identificou se está ou não com síndrome fúngica, que eu sei que sempre há pessoas novas aqui na live, se você não identificou, o primeiro passo, faz o teste de síndrome fúngica do destaque e passe. Se você ainda nunca passou no médico, passa no clínico geral para você ter uma opinião médica, tá? Talvez a opinião que você tenha no primeiro momento não seja a opinião suficiente, você passa no segundo, no terceiro. Mas eu já te adianto que a sua nutrição precisa ser corrigida, independente da decisão que você tome dentro de um consultório médico. Talvez ninguém vá te falar isso, tá? Talvez demorem para te passar uma informação dessa. Mas você que está aqui já está recebendo essa informação adiantada, mas você não precisa descartar a ida ao médico se você quer receber ali a informação do nome do fungo, o tipo da contaminação, tá bem? É importante. E aí essa pessoa que acorda sempre cansada tem que pensar em diversas frentes. A questão do tipo dos alimentos que ela vem consumindo, tá? Então, se você consome, por exemplo, alimentos sempre muito refogados, muito cozidos, muito aquecidos, você quase não recebe as vitaminas desse grupo B. Ah, Sheila, mas pensando em tratamento para melhorar a digestão, não é melhor eu consumir o alimento cozido? Sim, durante um período. Pensando em facilidade do processo digestivo. É igual num caso de internação hospitalar, quando você está acamada, você recebe uma dieta líquida, dieta pastosa, aquecida, para facilitar a digestão desses alimentos. Mas é um período. Agora pensa na transição ao longo da vida. Tá? Ao longo da vida, da sua jornada, até o dia de hoje. Se você inclui esses alimentos muito aquecidos, muito refogados, imersos em água, ali faz sempre em fogo alto o alimento, a preparação, aí o que acontece, gente? Como é que é a preparação de alimentos aí na casa de vocês? Tá sempre reaquecendo o alimento? Bota lá no micro-ondas na potência máxima. Vou deixar essa comida ali bem quentinha o tempo todo. Mas, infelizmente, pensando em vitaminas do grupo B, essas que eu citei para vocês aí no começo, tá? Então, é uma cascata. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Tudo que eu faço na cozinha e o que está vivendo dentro do meu corpo
vai interferir no aproveitamento delas. E a minha energia, a minha vitalidade, o meu ânimo, a minha sensação de felicidade ou tristeza, a minha imunidade também depende disso. Tá fazendo sentido? A partir de agora, você olhando esse cenário, o que você está sentindo, como que você acorda? Porque uma coisa é, ao longo do dia, você ficar cansado pelo excesso de tarefas, porque você já fez muita coisa. Isso aí é normal, tá, gente? Aí não há estimulante. O que resolve isso é sono. É dormir, descansar e esperar o outro dia que vai ser melhor. Mas se você já acorda nesse nível, já acorda com essa sensação de fadiga crônica, que não passa, é sempre assim, eu tô tendo isso persistente, eu tô sentindo isso de maneira persistente. E aí você olha outros sinais e sintomas de supercrescimento fúngico, você pensa em toda essa cascata. Aí você vai para a cozinha, porque onde a gente resolve isso? Primeiro é na cozinha, primeiro é onde você come. Primeiro, qual é o tipo do alimento que você veio comendo, que você está comendo. Aí depois é a nutrição. Então, como eu vou fazer a terapia nutricional para me nutrir, para eu recuperar a energia dentro da célula, que é como se fosse um motor, é um motor diário que a gente tem ali funcionando dentro do nosso corpo, que a gente vai colocando as vitaminas, a cascata de energia. Então, como eu vou impulsionar esse motor? E eu tenho que lembrar que esse motor está passando por um processo de envelhecimento, assim como um carro, assim como um bem material. Então eu tenho que impulsionar esse motor de uma forma diferente. Eu tenho que impulsionar esse motor respeitando o meu ciclo de vida. A B6, a vitamina B6, é uma vitamina importantíssima para essa cascata, não só como a B12, que eu sei que ela é muito abordada, há muitas informações sobre elas, sobre ela, inclusive eu já coloquei aqui post, mas cada uma delas tem uma função ali de enviar essa energia. E essa B6 é a questão ali das sensações, da felicidade e da tristeza também. É o de acordar fazendo acontecer ou vou acordar e tô meio para baixo. Tem erros até de diagnóstico, por exemplo, de depressão, que pode estar relacionado com deficiência de vitamina e não é investigado. Por isso que, quando há um conjunto de sinais e sintomas, problema fúngico, problema de comportamento, e entra-se de maneira errada com medicação sem fazer a base da terapia nutricional, o problema persiste, o problema volta. Tá? Então é importante, gente, que se isso aí tá acontecendo do outro lado, você pense em tudo isso, tá? É importante você parar para refletir que ou só você, Sheila, eu tô cansada, tô fadigada, peraí, eu vou comprar um suplemento vitamínico ali na farmácia e vou cuidar disso agora. Que não é tão simplista assim, também não é tão difícil, mas que exige um passo a passo, que precisa ser respeitado, que precisa ser seguido. Por isso que eu falo que quem tá lá no método volta, lê de novo, assiste de novo, vê o material de novo, porque pula-se às vezes etapas, não vê a informação. Eu vejo isso muito pelas perguntas. Às vezes pergunta uma informação que está lá, porque às vezes a gente pega o material e a gente quer resolver rápido que eu digo assim, hoje, quero resolver hoje. Eu pego esse material hoje e coloco ali tudo em prática hoje, mas eu tenho que olhar de novo, porque o que eu tô sentindo hoje é diferente do que eu vou sentir amanhã. O que eu li hoje foi com base no que eu estou vivendo hoje, dos meus sinais e sintomas hoje. Amanhã eu posso estar sentindo outra coisa. E aí, todo esse complemento de informações, você vai linkando com aquilo que você está fazendo. Poxa, se ao longo do meu dia eu só consumir alimentos, um exemplo,
muito cozido, muito aquecido, muito queimadinho, e os outros dias foram semelhantes, pode estar com falta de nutriente. Não comi o alimento cru, uma fruta. Eu como sempre a mesma fruta repetidamente. Comi aquela fruta que é a mesma fruta que eu como há 10 anos, repetidamente, só aquela. Aí a fadiga e cansaço não melhora, as portas para o crescimento dos invasores aí fica aberta, não só do fungo, né, mas do vírus e da bactéria também. A Franciele colocou aqui, sentia isso antes de iniciar a terapia nutricional. Hoje estou bem melhor. Que bom, Franciele. É essa jornada. A ideia é remissão, é controlar sinal e sintoma. A cada sinal e sintoma que você controla, por exemplo, hoje estamos falando de fadiga e cansaço. Você está acordando melhor, você está com mais vitalidade, mais energia, você está superando. Isso já é um enorme passo. E aí você vai, de acordo com aquela lista de sinais e sintomas que você está sentindo incômodo, que está te causando desconforto, vai tendo uma evolução. Passo a passo. Tá certo? É assim que tem que ser. Às vezes você esquece, até melhorou e você esquece que você estava sentindo isso. Você fala, nossa, nem lembrava que eu sentia isso. E você precisa, por isso que é importante colocar ali no rastreamento metabólico tudo aquilo que eu falo para vocês, que na imersão que vai ter dos gatilhos eu vou passar em detalhes, tá, gente? Todas essas ferramentas para vocês controlarem isso, para que você entenda da onde você está partindo para onde você vai. Então, se você não está tendo uma ótima absorção de nutrientes, está falhando alguma coisa aí na sua cascata, está faltando algum grupo de nutrientes, corrige a terapia nutricional para depois entrar com a lapidação, que é a entrada dos suplementos. Porque eu não sou contra suplementos, pelo contrário, adoro suplementos, adoro entender o funcionamento, a adição desse suplemento, principalmente pensando no processo de envelhecimento e no ápice humano. Porque a gente quer viver o nosso ápice, a gente quer estar no nosso melhor. Se os suplementos podem contribuir com isso, excelente. E lembrar que você e o outro membro da sua família não vai ter ali a necessidade, não vai ter a necessidade nutricional igual de nutrientes. Então, o aproveitamento de um nutriente para uma pessoa é diferente do outro. Ai, como que eu sei com precisão isso? Como eu sei que eu vou colocar essa quantidade? Isso é um entendimento do todo. É daquilo, por isso que precisa saber do ponto de partida. É daquilo que você está sentindo. Fadiga e cansaço é por aqui que vai começar. E aí, associado a isso, você tem um exemplo, a micose, a candidíase de repetição, ou uma dermatite, ou um desconforto gastrointestinal. Então, vamos entender o ponto de partida para daí fazer essa lapidação. Para entender qual é o nutriente que o teu corpo exige mais. Se ele exige mais da biotina por uma questão de competição ali com o crescimento fúngico, vamos entender por que está tendo essa competição, por que isso está acontecendo. A terapia nutricional foi corrigida primeiramente? Não foi? E assim por diante, tá? Então, toda essa linha de raciocínio. A mesma coisa, fadiga e cansaço pensando no grupo da B12. No grupo da B, só que pensando na B12. Por que tantas pessoas que comem carne, porque é da onde vem as bactérias que ajudam a produção de B12, porque a B12, por incrível que pareça, ela é uma das poucas vitaminas do grupo B que o nosso corpo consegue guardar. Então, ele é tão esperto que ele fala assim, não, deixa eu guardar um pouquinho aqui de B12, porque pode ser que tenha uma falta. Só que mesmo assim, dependendo do que está acontecendo no sistema gastrointestinal, pode ser que não seja o suficiente. As bactérias associadas com esse crescimento fúngico, principalmente quando a pessoa faz um uso de antibiótico, tá doente, toma antibiótico, tá doente, toma antibiótico, não tô falando que é errado, mas tô falando que se tá doente toda hora, é o antibiótico que vai resolver? Se tá doente toda hora, é o antibiótico que vai resolver? Se é uma infecção, uma amidalite, é o antibiótico que vai resolver? Aí o que acontece? Como elimina as bactérias, faz aquela limpeza de um grupo de bactérias, abre as portas para o crescimento fúngico. E aí esse sistema gastrointestinal que deveria funcionar super bem para que a B12 ali seja produzida por essas boas bactérias, não acontece. E ainda pior, cresceu o fungo,
Cresceu fungo no intestino, abriu a oportunidade, porque a gente tem o fungo lá, mas quando toma-se muita medicação e não cuida da nutrição, abre-se essa porta, aí cresceu esse fungo, ele vai competir no aproveitamento dessas vitaminas, e compete ali no aproveitamento da sua fonte de energia. Porque fungo não tá lá na fruta, fungo não tá lá no alimento, o fungo que é coisa boa também. Então dentro da gente ele vai competir em termos de aproveitamento. Por isso que não pode-se, gente, ignorar nem que seja um pano branco, as manchas brancas no corpo, uma caspa. Não pode-se ignorar isso. Isso tira a sua vitalidade, isso diminui o seu nível de energia. Isso faz você não ficar aqui na sua vida, faz você ficar aqui. E às vezes você acha que o problema é você. Você fala assim, o problema sou eu tô desanimada, a minha vida tá assim, eu tô com esse problema. E aí você investiga a pessoa, tá lá com super crescimento fúngico e a pessoa nem percebia que tava com esse problema. Tá lá competindo vitaminas com fungo. É claro que tem outras frentes a serem levadas em consideração, tá? Quando a gente pensa em fadiga e cansaço, há outras frentes. Mas eu quero abordar essa porque é muito comum. É muito comum. E aí vem a cascata ali do efeito rebote, né, gente? Você já deve ter escutado alguém falando assim, nossa, mas o que eu como não é suficiente, se eu não comer eu fico sem energia. Sheila, se eu comer, por exemplo, um prato assim, com essa porção de legumes e essa proteína só, isso eu fico sem energia. Não fica sem energia. O que talvez esteja acontecendo é que há esse supercrescimento fúngico que não foi levado em consideração, que você não foi levado em consideração não porque é culpa sua, mas que conforme você passou com profissionais, não foi identificado. E aí você tem uma necessidade de comer grandes volumes de alimentos. Então, aquela pratada de arroz e feijão, não tô falando que isso é problemático para todo mundo, depende do seu peso, do seu tamanho, tá, gente? Tô falando, pensando numa mulher, tá? Pensando numa mulher com peso médio, que para ter energia precisa comer aquele volume, precisa comer um volume grande ali de alimento. É porque é o corpo dela que tá precisando disso? É porque se ela tem o quadro de síndrome fúngica, essa competição de energia não vai só para as células dela ou dele. Pode ser o caso de homem também, tá, gente? Essa competição de energia é num aproveitamento ali, tentando o seu corpo pegar esse nutriente e o fungo tá lá na competição também, do aproveitamento. Tá? Então é importante levar isso em consideração. No meu caso, o meu volume de alimento, ele diminuiu depois do meu tratamento naturalmente. Não foi porque eu falei assim, vou comer menos agora, porque eu quero meu abdômen assim. Foi uma consequência. No começo eu comia muito mais. Eu tinha que comer um aporte muito maior de alimento, principalmente associado ali com proteínas vegetais. Eu como todos os alimentos, tá, gente? Hoje eu como de tudo. Mas porque no começo do tratamento há essa necessidade maior de energia por conta dessa competição. E conforme você vai fazendo a terapia nutricional, você vai recuperando o seu corpo, isso tende a diminuir. E aí você tem mais energia comendo menos e não ficando com fome. Tá? Que isso é um ponto importante também. Não é comer para ficar com fome. Você não fica com fome. Você está comendo para você, para suas células. E está controlado ali o fungo e a bactéria dentro do corpo. Quando você controla isso, aí tudo funciona bem. Agora aquela pessoa que vê um volume de comida e vai. Claro, tirando aí a parte de distúrbios de comportamento alimentar, que pode estar relacionado com o crescimento de fungo também, tá? Em muitos casos, viu, inclusive. Porque o que faz o seu comportamento de agir, quem determina é o intestino, tá? Então, se há um crescimento fúngico ali, pode ter um problema de comportamento também, tá? E isso aumenta a fome, e isso faz a pessoa comer mais volume, e isso faz a pessoa
se sentir cansada e fadigada mesmo comendo muito, tá? A Nai perguntou, tem algum exame que podemos fazer para detectar esse crescimento fúngico, exame de sangue? Nai, você deve ser nova por aqui, seja bem-vinda. Sobre diagnóstico de síndrome fúngica. Se você já tem um sinal gritante de crescimento fúngico aí no seu corpo, isso já é um diagnóstico, tá? Você só vai no médico para ele colocar o CID, que é colocar o código da doença. Então, que é a micose, que é a caspa, que é micose de unha, que é a candidíase. Então, o médico vai lá e coloca o CID, que é o código da doença para ter um controle populacional disso. Agora, se são sinais e sintomas misturados, como essa questão da fadiga e do cansaço, distúrbio gastrointestinal, que vai juntando o sinal e sintoma, o diagnóstico é feito por conjunto de sinal e sintoma, tá? Conjunto de sinal e sintoma é assim que é feito o diagnóstico da síndrome fúngica. 3 ou mais sinais e sintomas. Agora, se você nunca passou com o médico, eu sugiro que você passe com o clínico geral para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Provavelmente você vai sair com uma medicação de lá, tá? Mas volta aqui para você entender a parte nutricional, para você cuidar daquilo que vai te proteger, para você não ter o problema de novo, tá? Por mais que você decida usar a medicação, tá? Porque mesmo que você use a medicação, a terapia nutricional precisa ser feita, tá bem? Ó, a Glei colocou aqui que é a questão do pano branco. Gente, pano branco, micose de pele, principalmente talvez agora, essa parte do ano que o corpo está mais exposto, que você tem mais contato com o solo, com a terra, com a água. Se você está com a sua imunidade enfraquecida, a chance de você desenvolver uma micose é muito alta. Aí você pensa, é porque eu peguei ali o fungo, mas na verdade tem várias outras pessoas no mesmo ambiente que você. E só por que você desenvolve? Porque aquilo que você está enviando para o seu corpo para se nutrir, para se proteger, não está sendo suficiente. E aí você desenvolve e a outra pessoa não desenvolve. É igual, uma vez eu viajei, a gente foi em casais, para uma praia, e todo mundo comeu o peixe. O meu negócio sempre foi um gatilho, quando o meu sistema imunológico fica enfraquecido, foi peixe, viu, gente? Por incrível que pareça. E aí, só eu fiquei doente. Só eu tive uma infecção alimentar. Nenhuma outra pessoa estava. Todo mundo comeu a mesma coisa. Por quê? Porque foi coringa, só veio no meu alimento? Não, porque o meu sistema imunológico estava enfraquecido. Tá? Então, essa questão aí do crescimento fúngico é a mesma coisa. Nós somos únicos. E cada fase da vida, o nosso corpo, ele vai estar ali com uma necessidade, com uma demanda de nutrientes que a gente precisa sentir e saber o que está acontecendo para enviar os alimentos certos para a proteção. Isso é natural, tá? É natural. Vocês vão entender que isso vai ser natural na vida de vocês. Não precisa esperar um CID chegar com uma doença para você perceber que tem alguma coisa acontecendo de errado aí no seu corpo. Se todo dia você está acordando com cansaço e com fadiga, não é normal. Se está com crescimento fúngico, está com problema fúngico, não é normal. É comum, mas não é normal, tá? A Isa colocou, a clínica é soberana, é isso mesmo. A avaliação clínica é soberana. Hipócrates, gente, Ayurveda, medicina chinesa, tudo isso era avaliação de sinais e sintomas. Os exames são de extrema importância, tá? Para detalhes. Por exemplo, eu comentei com vocês, acho que numa outra live, que eu falei da questão de um vídeo da FAPESP. Eu posso até disponibilizar, colocar esse vídeo nos stories ou no nosso grupo do Telegram lá, para quem tá lá. Falando da questão do perigo do fungo, isso antes de sair o superfungo, porque o médico que estava falando ali da pesquisa da FAPESP, ele disse que quando a pessoa tem uma sepse que vai para uma internação e a cândida que está no intestino, ela aproveita esse momento, que ela é oportunista, ela aproveita esse momento para crescer. Quando o paciente entra em sepse, que é como se o corpo desse um pane, ele dá um pane de infecção.
Muitos médicos, por não ter experiência com fungo, acham que é bacteriano o problema. E ele estava relatando isso, a FAPESP é um dos centros de pesquisas mais importantes, tá? Ele é aqui de São Paulo, é um dos principais. Ele estava falando isso pensando nos colegas dele de profissão, pelo erro médico de diagnóstico, mesmo tendo inúmeras possibilidades de exames dentro de um hospital, de uma UTI, mas que não consegue identificar a clínica, que é o sinal daquilo que está acontecendo. Porque quanto maior a velocidade do que está acontecendo, melhor para você tomar a atitude certa. E às vezes o médico, principalmente por esses problemas que não deixam a gente acamado, eles têm a limitação de diagnóstico por uma questão de experiência clínica e a questão de estudo mesmo, de aprofundamento em alguma parte de conteúdo. Um exemplo, o consultório recebe mais pessoas com vamos supor, é um dermatologista, mas trabalha mais com estética. Um exemplo, tá, gente? Ou pensando na nutrição, uma nutricionista que trabalha mais com a linha de nutrição esportiva. Você entende que a experiência clínica é diferente. E essa questão do fungo, como se fala só de bactéria e agora de vírus, né, por conta da Covid, e essa questão de fungo é sempre assim, é um problema de pele, é uma micose. Candidíase, isso é comum. Isso acontece com muitas mulheres. Problema gastrointestinal, é que você está comendo alguma coisa errada. É só uma coisa. Você está comendo muito doce. E não é só isso. Não é só isso. E é exatamente o que ele fala nesse vídeo. É um vídeo bem explicativo, tá? Que esse vídeo antigo saiu antes do super crescimento fúngico, que era um sinal de alerta. Alerta para a presença de fungos resistentes. Para um alerta para esse crescimento de fungo, de doenças fúngicas que não devem ser consideradas, é uma doença aí que é só passar uma pomadinha, tá? Eu tô lendo aqui os comentários, tá, de vocês. A Glei tá comentando que o caso dela, ela tem há mais de 20 anos. E é isso. Tem pessoas que têm um quadro há 6 meses. Quem normalmente tem um quadro recente, 1 mês, 3 meses, essa pessoa, ela tende a não buscar ajuda porque acha que o corpo ele vai se recuperar naturalmente. Quando eu tive o problema de dermatite de eczema associado aí com a micose, eu fui ao médico porque eu achei que a nutrição que eu estava fazendo era o suficiente para aquilo ali. Eu não tinha entendido que a manobra estava errada. A nutrição podia estar adequada para aquilo que eu estava querendo antes, mas para aquele quadro não seria o suficiente. Não seria o suficiente. E aí o protocolo médico clínico é a pomada. Então você passa a pomada pro resto da vida, voltou, passa. E aí eu falei assim, pera, foi aí que me veio a eureka. A eureka de falar assim, não, a terapia nutricional precisa ser feita, tá? Então, aí eu virei a minha nutricionista, tá? Porque eu era nutricionista de outras pessoas e naturalmente eu tinha o meu estilo de vida, que era o padrão, aquilo ali que eu carregava há algum tempo, tá? A Quântica colocou, foliculite também é originada da síndrome fúngica? É a Simone que está perguntando. Foliculite isolada não, porque pode ser, né, várias coisas. Aí você tem que pensar em problemas de pele e o que está acontecendo do lado de dentro, se você tem outros sinais e sintomas, tá? Sempre um sinal isolado, não dá pra gente saber o que está acontecendo. Agora, um conjunto, sempre que vocês escutarem a palavra síndrome, a síndrome, ela quer dizer conjunto. Então, conjunto. Então, se você me perguntar, Sheila, eu tô com isso, isso e isso. Esse conjunto tem a característica, fica mais fácil de identificar, tá? Ó, a Elisa colocou assim, quem está com sintomas gastrointestinais, fungo na unha persistente, fadiga crônica, faz o quê? Tratar a mulher. Isso é síndrome fúngica, é terapia nutricional, tá? Não tem que viver assim não, tem que tratar.
Eu sei que você deve ter ido em vários médicos para ver essa questão da unha, tá com esse desconforto gastrointestinal, não sabe por onde começar. Por isso que exige um passo a passo. É um passo a passo a ser seguido, tá? Quem não se cadastrou no evento, essa imersão é pra gente entender todos esses detalhes. Aqui nas lives eu não coloco tudo em quebra-cabeça, certinho, em detalhes. A imersão, eu vou fazer ali uma captação de pessoas que realmente querem entender os detalhes, para entender o que está acontecendo aí do outro lado, tá? Então eu sugiro que você se cadastre na imersão, o link tá lá no perfil, tá bem? A Alice tá perguntando qual o medicamento para acabar de vez com fungo. E Alice, você deve ser nova por aqui. Mulher, infelizmente, as medicações para crescimento fúngico, elas são insuficientes, tá? Por isso que você vai ter que cuidar da sua nutrição, tá? Talvez se você nunca quis cuidar da sua nutrição por outros motivos, agora você vai ter que cuidar dela. E o cuidar dela não é a reeducação alimentar, não é nada disso. É terapia nutricional para tratar a síndrome fúngica. Depois o que você quer fazer com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, você decide, tá? Mas para você se livrar de vez desse problema fúngico, é terapia nutricional, tá bem? A Nay tá perguntando sobre criança com síndrome fúngica, se ela tá tendo problema de micose, pele, ansiedade. Sim, isso é um sinal grandíssimo aí que essa criança ela tá com quadro de síndrome fúngica. E por que só para reforçar, porque talvez possa dar uma confusão a questão de problema comportamental, depressão, ansiedade tem relação com fungo. Fungo interfere em comportamento. Interfere em comportamento por conta de reação. Assim como a bactéria. A bactéria influencia no nosso comportamento também, assim como o fungo. Não tem fungos alucinógenos? Sei que são outras coisas, mas só para fazer um link aqui, tá? E o fungo, ele mexe com aquilo que você está sentindo. E uma criança que está com problema fúngico, não é a criança que tem que ser tratada, é quem cuida dessa criança. Quem cuida dessa criança? É o pai, a mãe, a avó? Então tem que fazer tratamento, terapia nutricional em quem está cuidando, porque essa pessoa provavelmente está com quadro aí de síndrome fúngica. E aí a criança só vai melhorar com as outras pessoas fazendo. Porque não dá para fazer uma terapia nutricional só para criança, né? Os pais têm que fazer também. Eu agi colocando aqui a questão de problema de dermatite da filha e tudo mais. Eu entendo, a minha frente, gente, não são crianças, eu não atendo crianças, nunca atendi, tá? Mas exatamente porque tem que tratar os pais. Quando vinha pais, me mandavam mensagem, você atende o meu filho? Não, eu falei, eu atendo você. Eu atendo seu marido, e aí eu tenho certeza que essa criança, ela vai melhorar. Eu sei que envolve outras frentes, tá, gente? Quando uma criança tá com algum problema, envolve outras questões, mas desde a programação metabólica dessa gestação, da gestação e do ambiente que essa criança vive, é pai e mãe, tá? Ai, meu filho come mal, é pai e mãe, tá? Eu entendo que é uma dor. A gente não tem como controlar tudo na nossa vida, principalmente num período de gestação ou de nascimento de uma criança. Mas a gente precisa ter consciência que esse serzinho, a responsabilidade é 100% sua até os 18. Bom, deixa eu ver aqui. O João colocou, vou participar da imersão, você é iluminada. Muito obrigada, João, participa sim, tá? Síndrome fúngica não é um problema só de mulher, tá, gente? Apesar de a gente se reconhece mais, a gente tem mais troca, a gente fala mais sobre as coisas, porque o homem demora mais para ir no médico, o homem demora mais para buscar tratamento, tá? Então é isso que acontece, tá bem? E aí o homem ele vai buscar o tratamento quando tá capengando já, tá? Quando não é o caso do João aqui, mas a maioria dos casos. Ou por questão estética, normalmente no consultório, por incrível que pareça, os atendimentos de emagrecimento, de nutrição esportiva, praticante de exercício físico que eu atendia, tinha bastante homem, mas aí é voltado mais
para a composição corporal, tá? Não para um quadro clínico. A Paula colocou aqui, já tive alergia na pele das mãos, cheguei a fazer biópsia do dedo, de tão agressivo e não deu nada. É isso que eu tô falando dos exames invasivos. A dermato disse que poderia ser uma dermatite atópica. A dermatite é aquela coisa, aquele nome é igual virose. Eu dou o nome de dermatite quando eu não entendi muito bem o que tá acontecendo ali. É uma coceira, uma vermelhidão, é uma descamação, é dor. Eu te entendo, Paula, porque nas minhas mãos, no dorso das minhas mãos, eu tive o diagnóstico de eczema desidrótico, que ele é dermatite, tá? E aí, o que é? O médico, não tem como, difícil saber o que foi. E aí eu linkei com o crescimento fúngico porque eu estava com outros sinais e sintomas. Não era só o estopim, foi as mãos que causava dor, causava incômodo. Então, no seu caso, deve ter outras coisas acontecendo aí, que aconteceram ou que podem estar persistindo, que te levaram a esse quadro que você não estava prestando atenção, porque ninguém tinha te falado. Aí você estava com foco só na mão. É igual quando a pessoa tá com um problema vulvovaginal. O foco tá só ali na vagina, por exemplo, tá? Na vulva. Mas se pensar no todo, aí é outra coisa. A mesma coisa com micose, tá? Com coceira, com distensão abdominal. E quando você tem um diagnóstico preciso, o meu foi um diagnóstico de consenso de 3, 4 médicos, tá? E aí te dão uma notícia de que não tem o que fazer, que você tem que usar o remédio pro resto da vida. Aí que vem o pensar no que você quer pra você, né? Não é tirando, gente, aqui hoje a gente tá falando de cansaço e fadiga, que é um ponto, que é a base pra gente conseguir fazer alguma coisa na vida. Mas quando a gente pensa em um diagnóstico que você tem que usar um negócio pro resto da vida, que a gente sabe que não é um caso de vida ou morte, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma mutação genética que precisa daquela medicação para sobreviver. A gente está falando de uma questão crônica que envolve alimento e ambiente. E aí vai de você aceitar isso ou de falar, não, deixa eu cuidar da minha nutrição porque eu nunca fiz isso voltado para isso. Porque você pode ter cuidado da sua alimentação para tua estética, para tua pele, pensando em estética, outras coisas. Mas a tua nutrição voltada para controle fúngico, para alergia, para infecção de repetição, é outra coisa, tá? Aí é uma decisão de cada um, não tem certo e errado, é decisão de cada um. Tem pessoas que vão querer ficar usando a medicação e não vão querer fazer terapia nutricional. É igual o caso, por exemplo, de pessoas com síndrome metabólica. A pessoa decide usar o remédio para hipertensão, decide usar o remédio para diabetes, para o colesterol e não quer fazer nada de diferente. E tudo bem, é uma decisão da pessoa. Ela sabe que ela vai ter várias limitações na vida dela, mas ela decidiu isso. Por isso que se às vezes acontece isso dentro da sua casa e você quer que a pessoa tenha uma ação diferente, você não pode querer porque é uma decisão da pessoa, tá? A pessoa que vai decidir ali o momento de fazer algo diferente ou não, ela vai viver a vida assim. Eu sei que dói, mas é assim que acontece. Agora, no caso da síndrome fúngica, a questão é quando começa a dor. Quando começa a dor, incômodo, que dá o desespero. E aí esse desespero leva-se à medicação. Se dentro desse desespero que levou a buscar a medicação, que eu não julgo, tá? Porque quando eu tava com a mão ali coçando na parede também, eu também queria ali que aliviasse isso. Mas se associado a isso, eu coloco a terapia nutricional, eu entendo, por exemplo, igual hoje a gente conversou sobre o grupo das vitaminas B. Eu entendo que lá dentro da cozinha, talvez alguma coisa com as refeições, com os últimos dias, não tá legal, não tá me ajudando. O jeito que eu tô fazendo ali o alimento dentro do fogo, deixo ali dentro da água, deixo perdendo todas as vitaminas, os nutrientes. Então essas correções associadas com os alimentos certos que o seu corpo consegue digerir e absorver, protegendo ali o intestino, que é aquela parte dos alimentos alergênicos e tudo mais, que
que tem que ser respeitado durante o processo de recuperação, você juntando isso, você entra em remissão, tá? E aí a remissão é o quê? É você se sentir bem. É você, e cada degrau ali, é você indo, a cada degrau, tendo uma evolução, e você ir consertando aquilo que você achava que era imaginável ser corrigido. Tá? Tem tratamento, gente, tem tratamento. A Adri colocou aqui, hipotireoidismo tem relação? Voltei a ficar com micose de unha. Olha o exemplo da Adri. Obrigada, Adri, por compartilhar aí o que está acontecendo com você, porque isso é muito legal para dar frente para outras pessoas entenderem o que está acontecendo lá com elas também. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes têm vergonha, porque parece que quando a gente fala de fungo, deve falar de fungo, né? Parece uma coisa assim de outro mundo, né? Mas não é, gente, é uma coisa normal. Todo mundo vai ter algum probleminha com fungo em algum momento da vida, tá? São raras as pessoas que não têm. O hipotireoidismo, ele é o que faz também a gente ter essa questão da energia da vitalidade. Eu até falei sobre isso na live sobre cabelo, foi dessa semana. Então, quando eu tô com um problema na tireoide, não tá funcionando bem, ela parou de funcionar por quê? Essa é a primeira coisa. Parou porque parou? Parou porque parou? Parou porque é genético? Minha mãe e minha avó também tem? Meu pai tem, um exemplo, homem mais difícil, mas pode ter? Não. Se é principalmente autoimune, é porque o teu corpo tá em uma batalha com alguma coisa, tá numa batalha. E mesmo você tomando o remédio para tireoide, ele tá nessa batalha. E aí essa batalha tá enfraquecendo seu sistema imunológico. E aí por isso que você deu a oportunidade, sem saber disso, claro, de ter o crescimento aí da micose na unha. E isso vai te levar a essa sensação de fadiga e cansaço que a gente tá falando hoje. Por quê? Teu corpo, ele tá competindo, ele tá lutando contra alguma coisa que não te deixa na cama, mas que você tá com crescimento aí de fungo dentro do teu corpo, no intestino, tá refletindo na sua unha e você já teve um problema num órgão, tá? E o que corrige isso, gente, é passar só o remédio ali na unha ou tomar só o remédio pra unha? É a terapia nutricional. A nutrição salva. Eu sei que para quem talvez não entrasse muito em contato com o mundo da nutrição, falar sobre nutrição é algo muito novo, falar sobre nutrição é comer salada, é arroz, feijão e uma proteína, é algo muito mais profundo. Que não é difícil de ser entendido. Você não precisa ser um nutricionista para entender isso, tá? Não precisa frequentar uma faculdade para entender isso. Educação nutricional que eu vejo lá no futuro, educação nutricional, assim como educação financeira, é a parte de base que a gente precisa ter. Assim como desenvolvimento pessoal. Tá? Então, Dri, o que está acontecendo com você é um sinal claro de síndrome fúngica, tá? Eu sugiro que você, se você é nova por aqui, se cadastra na imersão, tá? Que vai ter no dia 26, que você vai dar um salto. Vai ser o melhor ano da sua vida, tá? Não foi à toa que eu coloquei esse nome pro evento. O melhor ano da nossa vida é quando a gente tem saúde. Porque quando a gente tem saúde, a gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Minha mãe tem suor excessivo, mesmo parada. Deve ser sifo, mas só acredita em remédios. São aqueles casos que eu falei aqui no começo da live. Não adianta a gente querer tratar o outro, mas se você está num ambiente de pessoas que não favorecem o seu processo, você tem que pensar sobre isso. Talvez você não faça parte mais daquele meio, tá? Então, é algo aí um pouco para se pensar de uma forma diferente, tá? E com a sua mãe, respeita a fase dela, porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. A minha mãe, ela foi evoluindo a nutrição dela
foram saltos gigantes, assim, da evolução, tá? Gigantes. O meu pai, ele só quer saber de suplemento, tá, gente? Meu pai é daquela linha assim, qual suplemento que você me trouxe? Da alimentação, da nutrição, não fala, mas ele só quer o suplemento. Aí é um outro caso. Mas a minha mãe deu saltos imensos. O que ela vê eu falando, a questão de chegar e falar sobre uma receita, uma substituição, mas isso levou tempo. Porque elas têm, os nossos familiares têm as suas raízes, as suas origens, e às vezes isso é muito, muito forte. A crença sobre aquilo é muito forte, tá? Então, tem o seu tempo aí para evoluir. Não fica com esse peso nas suas costas. É igual um parceiro, né? Então, você tem um parceiro de vida aí, ou uma parceira, e aí você quer que essa pessoa entre no mesmo ritmo que você em relação o seu despertar nutricional. Só que o despertar nutricional é seu, não é da outra pessoa. E aí essa outra pessoa não acompanha o teu ritmo. Porque ela não tá querendo despertar agora, porque aquilo não é importante pra ele ou pra ela. Mas talvez com o tempo, vendo você fazer, surja uma inspiração, surja um incentivo. E até essa questão da falta de energia, do cansaço, porque você convive com uma pessoa que tá sempre cansada, sem energia, sem vitalidade, com baixa autoestima. E aí você vê aquela pessoa, uau, melhorando, se sentindo bem, fazendo as coisas, acordando com vitalidade, tendo uma melhor autoestima. Aí você percebe isso acontecendo, aí você fala assim, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa tá fazendo. A gente aprende com exemplo, né? Então aqui, até colocaram assim, Sheila, posta mais fotos dos seus pratos como antes, colocaram na caixinha de perguntas. Por quê? Porque eu acabo sendo uma referência. Talvez você não goste de comer as mesmas coisas que eu. Talvez o seu padrão aí de alimentação seja diferente. Mas você vê alguma coisa, você fala, deixa eu ir, né? Deixa eu fazer. Deixa eu tentar isso daqui, deixa eu incluir isso daqui. Deixa eu fazer algo diferente hoje. Então a gente funciona bem com inspiração, tá? Mas cada um aí no seu tempo, tá bem? No seu tempo. Que nem a Ale falou assim, senão a gente fica chatos pra eles. É isso, fica aquele membro chato da família. É igual quando eu chego em algum lugar, as pessoas acham que eu não como nada, assim. Ai, Sheila, você come isso, você come aquilo. É claro que tem certas coisas que eu não consumo mesmo. Você vem com suco de caixinha, com refrigerante, com essas coisas que são óbvias, assim, de que não cabe mais com essa minha fase de vida hoje. Eu não consumo, mas o restante de comida eu como de tudo, tá, gente? De tudo. É claro que não tudo o tempo todo, tá? São coisas diferentes. Eu como de tudo, mas não tudo o tempo todo. E aí, assim, eu tô vendo aqui vocês colocando depoimento da família de vocês, o que tá acontecendo. Faça por você e pra você, tá? Por você e pra você. Principalmente se você tem filhos, tá? Se você não tem filhos também, mas se você tem filhos, faça primeiro por você e pra você. Que aí você vai refletir dentro da sua casa. Se você vive com seus pais, faz por você e pra você que você vai refletir. Reflete, gente. Reflete. É aquilo da inspiração. A pessoa vê você fazendo. Eu sei que é difícil fazer sozinho. Eu sei que é difícil a gente mudar um estilo de vida. Às vezes, agora falando de algo grande, não de terapia nutricional. Você tá ali num comportamento que você sabe que não é legal e você quer fazer algo diferente. Isso dá trabalho, né? Viver dá trabalho. Só que é um trabalho com recompensa, porque tem que ter recompensa. Se não tiver recompensa, aí você volta para aquilo pro antigo ali, né? É igual a questão do exercício. O exercício é maravilhoso, eu amo pegar peso? Claro que não. Não gosto. Não gosto. Eu gosto do movimento, mas eu não gosto de pegar peso. Mas a recompensa é o que faz eu ir lá e fazer de novo. É eu enxergar essa recompensa. Eu enxergar essa recompensa pensando em academia, porque academia você não precisa fazer academia para emagrecer, tá? Quem tá aí no processo de síndrome fúngica, por exemplo, fadiga, cansaço, tá na sua fase inicial do processo,
Não precisa fazer academia com peso, tá? Já abordando isso. A academia, o movimento a gente faz para se sentir bem durante o processo. Aí depois, quando você quer lapidar o seu corpo, você vai para a parte de fortalecimento, que aí é pensando lá na frente, na fase idosa e também na sua estética. Na fase idosa, porque você não quer depender de ninguém para levantar da cadeira, você precisa ter força para isso. Então, para isso, você tem que fazer algum exercício de força. E para a questão da lapidação da estética, para não ficar com tudo balangandando. Porque por mais que a gente seja magra, a gente fica flácida, né? Aí tem que corrigir a nutrição e associado aí ao exercício, que é uma evolução, tá? Então, passou do quadro da síndrome fúngica, me cuidei. Aquele processo de emagrecimento que vocês veem eu colocando às vezes nos stories, aquilo ali foi só andando, tá? Eu só andava, eu não fazia exercício de força, tá? Então você vai lá e evolui essa etapa, e aí depois você vai querendo colocar mais coisas, que vai ser um processo natural, tá? Natural. E claro, gente, que tem pessoas que têm uma predisposição aí histórica e genética, que é a questão da ancestralidade, para ser tipo ursinho, para não querer fazer as coisas. Aí o estímulo, ele não pode ser parado, né? Porque se para, a pessoa entra num sedentarismo muito forte, tá? É muito mais intrínseco. A Elisa tá perguntando se o tratamento da SIFO, para quem não sabe, SIFO é o supercrescimento fúngico, que vocês escutam eu falando sobre síndrome fúngica, porque leva em consideração esses outros sinais e sintomas, que não necessariamente é a doença em si, que é a questão do cansaço, da fadiga, das doenças autoimunes e assim por diante, tá? Ela tá perguntando se, e que pode ser chamada de desbiose do organismo também, tá? Desbiose fúngica, desbiose do organismo. Se medicamentos associados. Depende do caso, Elisa. Tem pessoas que faz o uso da medicação, elas acabam fazendo o uso da medicação e faz a terapia nutricional associada. Os dois, tá? Porque de quem que é a decisão? De quem que é a decisão, gente, de tomar ou não a medicação? É só do médico? É nossa também. Quando a gente passa no médico, a gente vai ter opinião, a consultoria desse profissional para eu entender o que é melhor para mim. Certo? Então, quando você repete o uso de uma medicação, acaba sendo dessa mesma classe de medicação, tá? Acaba sendo insustentável para o seu organismo, porque você vai enfraquecendo o seu fígado, você vai enfraquecendo os seus órgãos, para você superar o quadro se você continuar enviando essa medicação. Agora, tem casos que é necessário a inclusão de uma medicação associada à terapia nutricional, que são casos de pessoas que não fizeram uso aí de 6 meses, 1 ano de medicação, que tem gente que já fez mais de 1 ano de antifúngico, tá? Comece e para, tá bem? Então são esses casos. E no passo a passo de terapia nutricional tem parte de antifúngicos que a natureza maravilhosa nos deu, tá? Então, para quem já fez uso de não sei quantas medicações, tem outras frentes que no método eu abordo profundamente no módulo infecção de repetição, tá? Que aí entra essa parte aí. A Graciane colocou aqui: meu marido é diabético e não se cuida, é muito triste. Graciane, não adianta, tá? Cuida, desculpa te falar isso. Peço desculpas porque eu sei que fica parecendo que você tá desistindo de alguma coisa, que você não conseguiu vencer essa parte aí. Mas essa responsabilidade não é sua, tá? Não é sua. Apesar de refletir no seu casamento, tá? Mas a responsabilidade não é sua. Agora o seu filho é contigo mesmo. Igual você colocou aqui. Bom, gente, eu acho que deu para entender aí essa parte do cansaço, da fadiga e a relação com o supercrescimento fúngico, tá? Então, tem relação, e muita, é muito forte a relação. Vocês perceberam aqui a quantidade de coisas que a gente conversou. A gente não entrou, não foi minuciosas aí
não fui minuciosa nos detalhes em relação ao que cada um desses nutrientes acaba fazendo dentro do corpo, porque você entendendo o macro primeiro, o que é o macro? Olhando assim por cima, o que um crescimento fúngico pode fazer com essa questão das vitaminas, você já entende muita coisa aí do outro lado. Você entendendo a questão da fase de comer um alimento cozido para eu ir para uma fase de um alimento cru, para eu fazer um ciclo em relação aos alimentos, você já consegue entender muita coisa. Tá? Você entende que o teu corpo ele não vai ter a mesma resposta do corpo do seu colega, de um familiar seu. Por isso que uma pessoa fica doente e a outra não. Por isso que uma pessoa tem internação e a outra não. Por isso que uma tem esse quadro de fadiga e cansaço e a outra não. Então você tem que olhar para você e se comparar sempre com o que você está sentindo, com o seu ponto de partida, tá? Com o seu ponto de partida. E na imersão a gente vai ver tudo isso em detalhes. O seu ponto de partida e aonde você vai chegar no melhor ano da sua vida, no nosso melhor ano que seja, porque é isso que eu desejo para nós, tá bem? Então, um ótimo dia para vocês, ótimo final de semana, boa sexta, e quem quer se cadastrar na imersão, no grupo do Telegram, o link fica aqui no perfil, tá? É só clicar no perfil que o link tá lá. Um grande beijo, ótimo dia, gente!